Oi, gente, boa noite. Olá para todo mundo. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Já começando aí um novo momento para a gente. Estamos aqui mais uma vez, que bom, graças a Deus. Estamos vivos. Graças a Deus estamos guardados pelo Senhor. Graças a Deus, nossas famílias estão bem, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Reclamar de nada, né? Nós temos mesmo que render graças ao Senhor, porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, as coisas estariam incomparavelmente terríveis, né? Graças a Deus. Quero saudar todos, sejam todos bem-vindos neste nosso encontro de quarta, super quarta, esse nosso encontro espiritual, um encontro onde a gente estuda a Bíblia, onde a gente bate um papo, onde a gente, por que não também, né? A gente se descontrai, uma excelente oportunidade para a gente tirar dúvidas. E o tema de hoje é um tema também que promete, né? Não sei quais são as suas expectativas aí para o tema dessa noite, mas o tema promete. Então, mas sejam todos bem-vindos, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, saudar todos com a paz mesmo de Jesus. Que bom que a gente está junto e vamos começar, né, o nosso momento e vamos orar, né? Vamos orar. Nós não podemos de forma alguma querer fazer as coisas do Senhor sem antes dedicar a Ele em oração. Então vamos orar ao Senhor. Ó Deus, por favor, nos abençoe agora com a Tua palavra, nos abre o entendimento, nos quebra toda a altivez, todas as barreiras que a gente possa querer colocar agora pela nossa situação, os nossos achismos, e por favor que a Tua palavra entre mesmo, encontre um lugar assim bem legal no nosso coração, que o nosso coração esteja como um terreno fértil para ouvir a Tua palavra e a semente crescer e dar frutos maravilhosos para a honra e glória do Teu nome. Peço que o Senhor nos abençoe cada um que está agora aqui em culto, que o Senhor derrame também a Tua graça, sabedoria, espírito de adoração ao Senhor, porque agora nós vamos prestar esse culto a Ti. Esperamos que o Senhor se agrade. Ilumina a minha mente e traz aos meus olhos, ó Deus, a visão bíblica do Senhor para instruir o Teu povo e tantos quantos ouvirão esta mensagem ao longo da vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. Queria bater um papo com vocês hoje. O tema é um tema assim, muito legal. E o nosso tema hoje é sobre vingança. Será que vingança é um prato que se come frio mesmo? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre vingança, tá bom? Mas eu queria dizer para você, inicialmente, o seguinte. Todo mundo, daqui a pouco nós vamos ler o texto bíblico, mas todo mundo, absolutamente todo ser que vive, todo ser vivente, em algum momento, preste bem atenção, em algum momento da vida, já pensou em se vingar, já deu vontade de se vingar, já falou em vingança ou já até vingou alguém, se vingou em alguém, tá? Todo ser humano, todo. Ou já em algum momento já pensou ou já deu vontade, sabe aquela vontade de você... Eu sei que você sabe o que é isso. Ou já falou, eu vou dar o troco, eu vou me vingar. Ou então já fez, já praticou, chegou ao ponto de praticar. Todo ser humano já passou por isso. Eu tenho certeza que essa situação aí você conhece, né? Essa situação da vontade, dar o troco, a situação... Nós vamos ver algumas coisas que a gente vai entender que é da nossa estrutura, é típico da gente mesmo, típico de gente da raça humana, tipo da raça humana, ok? Mas este
este assunto de hoje, na verdade, é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, um dos grandes desafios que nós enfrentamos como seres humanos. É um dos pecados que mais nos assedia todo santo dia. É um dos pecados que mais nos desafia a gente fazer justamente o contrário. Este, com certeza, é um inimigo nosso a ser vencido. Vontade de vingar. É um inimigo nosso todo dia, de cada dia, e um inimigo a ser vencido. Preste bem atenção, ok? A vingança ele é tão interessante que vamos tentar agora, para você ir se situando, como ele é muito comum na nossa vida. Como é um assunto muito, muito típico da natureza humana. Vingança, ou sede de vingança, é um dos assuntos prediletos, por exemplo, dos autores de ficção. O assunto vingança, ele está nos filmes, nas novelas, nos seriados, sabe, em todo canto. E os autores de ficção, eles viajam, eles vão longe. E termina, presta atenção no negócio, estou falando que a coisa é mais séria do que a gente imagina. E eles conseguem, o assunto é tão rico para eles, que eles conseguem fazer uns enredos, mas de uma forma tão envolvente, tão empolgante, que preste bem atenção agora aqui. Muitas vezes nós somos levados, eu e você, e muita gente, somos levados até a torcer por aquele que está querendo vingança. Já aconteceu isso com você? Às vezes o autor do enredo da ficção, ele consegue assim envolver a gente, que daqui a pouco a gente está torcendo mesmo por aquele que está com sede de vingança e quer se vingar. Nós chegamos ao ponto, esse negócio é sério, esse negócio de vingança é sério. Nós chegamos ao ponto que a gente às vezes fala assim, bem feito. Já aconteceu aí com você, quando aquele que está querendo vingança consegue falar assim, bem feito. Ou até fala, toma. Ou até aquela expressão que a gente fala, se fosse comigo, eu faria bem pior. Não é isso? Eu sei, isso é para a gente ter uma ideia de como esse assunto ele está encravado na nossa alma. Como ele está encravado. Então nós vamos ler um texto bíblico agora aqui em 1 Samuel, capítulo 26, para você ter uma ideia que nós vamos conversar aqui um pouco agora sobre vingança, que a gente conhece muito bem. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Eu quero contar um episódio e nós vamos começar a entender aqui o que é que a Bíblia recomenda. Então, eu fiz essa introdução para você ter uma ideia de como esse assunto, essa vontade de vingar, está sempre nos perseguindo. Como eu falei, ele é um gigante, ele é um inimigo a ser vencido. Todo santo dia nós somos desafiados. E só que antes, enquanto você acha o texto aí, só lembrando, a semana passada quando eu falei sobre perdão, eu falei que isso mostra, queridos, essa introdução aqui mostra que nós não somos tão bons, tão perfeitos quanto a gente acha que é. Nós às vezes nos encontramos torcendo, né? Querendo até que a gente tivesse naquela situação. Isso mostra a nossa natureza pecaminosa, mostra o nosso DNA de corrupção. Então, 1 Samuel 26 é uma história aqui que fala sobre Davi. Eu não vou ler o texto todo, porque nosso tempo também é bem resumido. A história é o seguinte, eu vou ler alguns versículos, depois eu vou tentar explicar. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram, não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, de frente a Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul estava acampado, e viu o lugar onde Saul estava deitado também.
E Abner, que era o comandante da tropa, filho de Ner, comandante do seu exército, do exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e sua lança estava fincada na terra ao lado, na sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: hoje, presta atenção aqui, hoje Deus te entregou nas mãos o teu inimigo. Me deixa, pois, agora para eu encravá-lo com a lança ao chão de um golpe só. Não será preciso segundo golpe. Só dou um para matar Saul. Olha aqui a proposta do Abisai. Davi, porém, respondeu e Abisai disse: não mates. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou mais Davi. Então, presta atenção aqui, querido. Acrescentou mais Davi: tão certo como vive o Senhor, o próprio Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, o dia da sua morte vai chegar, ou em que, descendo a batalha, ele será morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Eu vou parar até aqui. Qual é a situação? Inúmeras vezes, por ciúme, por inveja, Saul tentou matar Davi, por inúmeras vezes. Davi escapava assim por situação. E esse é um dos momentos que Davi estava fugindo de Saul, e Saul, quando soube onde ele estava, correu para ir em busca, para matá-lo. O que Saul queria era matar Davi, porque Davi era o próximo. O povo já falava do nome de Davi como próximo rei, e Saul já sabia disso, porque Davi fora ungido rei lá na infância ainda. Você lembra disso aí, né? Então, aí Saul, toda oportunidade que ele tinha, tentava matar, e Davi fugindo. Agora aqui está um momento em que Davi tem à sua disposição a possibilidade real, concreta, de vingar todo o mal que Saul lhe tinha feito. Essa era a oportunidade. E o comandante aqui também, o outro guerreiro que estava aqui com Davi, falou assim: olha, hoje, essa é a oportunidade, Saul está dormindo agora. Então essa é a oportunidade que você tem de ir lá e matar. Deixa que eu faço isso por você. Eu só dou um golpe, mato esse homem por um golpe. Não dou nem um segundo, não dou oportunidade. Davi falou assim: epa, nada disso. Vocês precisam entender, Davi falou para o comandante, que qualquer um que levanta a mão contra o ungido do Senhor vai ser penalizado por isso. Então não vamos fazer isso. Não vamos vingar o mal que Saul nos tem feito. E aí a gente vai encontrar aqui, depois Davi pega lá a lança e um outro objeto de Saul e sai de manhã e ele grita para Saul: Saul! E Saul, sem entender, aí ele: sou eu. Saul conhece a voz de Davi, fala assim, por acaso, a partir do versículo 17, por acaso és tu, meu filho Davi? Ele fala assim: sou eu. E aí, desenrolar da história é que Saul se arrepende do mal, né, e volta para casa, para o palácio, e Davi segue seu caminho. Então, queridos, Davi teve uma grande oportunidade. Esse Davi é o cara, viu? Esse Davi é o cara. Esse é um cara que tem um caráter tremendo, tremendo mesmo. Então, vamos lá, né? Esse é o nosso texto básico. Jesus, esse é um dos assuntos mais comentados nas Escrituras. Se você não sabia, fique sabendo agora. Vingança é um dos assuntos mais comentados. Mas o que é a vingança? Então eu quero pontuar para vocês aqui. Eu sei que vocês sabem o que é vingança. Eu sei muito bem, eu sei o que é, né? Eu sei que você sabe o que é vingança. Então, o que é a vingança? Mas eu vou detalhar um negócio para você entender melhor. A vingança é dar uma retribuição pelos seus próprios meios. Você usar os seus próprios meios para trazer, para aparentemente fazer justiça, a sua própria justiça. Normalmente, a vingança ela acontece fora das vias judiciais, fora das leis. Normalmente. Você sabia disso? Então a vingança é a forma de dar o troco. Eu vou dar o troco, eu não vou esperar que a justiça julgue esse negócio por mim. Eu vou agir com minhas próprias mãos. O que é a vingança? A vingança procura muitas vezes
não dá um ar de punição, preste atenção. As atitudes de vingança muitas vezes inicialmente não tem o intuito de punir, mas o intuito de causar sofrimento àquela pessoa que nos causou mal. No fundo, o que a gente quer é isso. Por quê? Sabe por quê? Porque a vingança, ela é resultado, ela é o ápice. A vingança é o ápice do ódio, é o limite, o limiar do ódio e da ira. Quando o indivíduo chega ao máximo, ele vai pensando, ele vai ali matutando, ele vai pensando, um dia eu chego lá. Então ele vai alimentando o ódio e a ira, e a vingança é o ápice, é o desfecho de toda uma história, toda uma vida de planejamento, de ódio no coração, e a vingança chega para consumar, é a consumação. Normalmente o ódio anda muito junto com a vingança. Geralmente quando nós agimos com vingança, é porque achamos que estamos fazendo a nossa própria justiça, estamos agindo com justiça. Quando a gente age com vingança, a gente acha que estamos fazendo a nossa justiça. Só que a nossa justiça, querido, ela é falha. A nossa justiça, ela não é uma justiça verdadeira. Queria que você pensasse muito bem nisso. Quando a gente está fazendo a nossa vingança, estamos achando que nós estamos fazendo justiça. Mas isso é um mito, isso é falso, porque nós não somos justos. Paulo, escrevendo lá aos Romanos, ele fala assim, não há um justo sequer. Está escrito, Paulo está citando a própria Bíblia, está escrito, não há um justo sequer na face da terra. Então, quando a gente promove a vingança, nós estamos achando que estamos fazendo justiça, mas quando na verdade não é. A vingança no Antigo Testamento. Claro, a humanidade ela foi... nós não sabemos quantos anos tem o planeta, quantos anos tem a humanidade, mas a vingança, esse sentimento, ele veio se achegando no nosso coração pós a queda. A partir do momento que Adão pecou, todos esses sentimentos, ira, ódio, vingança, toda maldade, toda espécie de maldade começou a habitar no coração do homem. E o homem começou a ter esse revide. No momento que, no caso do povo de Deus, quando Deus separou o povo da aliança, lá através de Moisés, quando tirou aquele povo do Egito, Deus começou a pôr ordem. Alguns dizem que a vingança, ela tem base, olho por olho, dente por dente, está lá, na Bíblia está dizendo isso. Há pessoas que estão usando o texto bíblico do Antigo Testamento para justificar os seus atos de vingança, mas eu quero dizer que é um grande equívoco nisso. Eu estou puxando um pouquinho aqui da lei de Moisés para cá. Na verdade, a lei, e eu já estou dando quase que aqui a resposta, ou esclarecendo melhor, não de Moisés para cá, começa a ser estabelecido leis, são parâmetros, são mandamentos. Então, a lei do olho por olho, lá do Antigo Testamento, que cai no Novo Testamento também, as pessoas começam a confrontar Jesus, não era uma lei, não foi uma lei que todo mundo tinha direito de vingar. Não era isso não. Era uma lei que era para estabelecer critérios para os meios legais, para aquelas pessoas que eram encarregadas, os juízes. Então, qual era a lei do Antigo Testamento? A lei do olho por olho, que era vingança, um julgamento justo. Se alguém, num acidente, cortasse a mão de alguém, de uma pessoa, existia todo um processo judicial, e o agressor também teria sua mão cortada. Essa era a lei. Era lei, não é que dava o direito a qualquer pessoa se vingar. Então, essa história de dizer, mas lá na Bíblia está dizendo que é olho por olho. Não é bem assim, não. Quem pensa dessa forma está muito equivocado, ok? Então, justamente a lei de Moisés, inclusive, proíbe isso. Lá em Levítico, capítulo 19, diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. É a lei. Então, esse negócio de olho, porque era olho por olho, dente por dente, então eu posso fazer vingança. O próprio Jesus Cristo,
ele também aqui, já no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus fala assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E aquele que demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, Jesus vem cá e fala assim: olha, a lei lá está escrita, a lei está escrito assim, mas eu estou dizendo uma nova lei, estou apresentando para vocês. Então, nós vimos por base aqui a história de Davi, e Paulo vem cá escrevendo, a gente já vai começar a definir a coisa um pouco melhor. A gente vai cá encontrar em Romanos 12 uma frase que define tudo. Uma frase bíblica da Nova Aliança, ensinada pelo apóstolo Paulo, o maior teólogo, né, das Escrituras, diz assim, Romanos 12, 17, a ninguém trateis mal por mal. Pronto. A ninguém. Ninguém. Nem o seu vizinho, nem o seu familiar, nem o seu superior, nem aquele que te deu um pisão no ônibus, nem ninguém. A ninguém trateis mal por mal. Então eu quero me lembrar você que isso é um mandamento, não é apenas, se der, vou pensar em fazer isso. É um mandamento, é uma lei divina, ok? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui. Você pode até ficar zangado com alguém. Você já pode, quero adiantar, se você tiver suas perguntas, você pode ir mandando aí, que tem uma equipe que trabalha por fora, equipe joia aí, né, que auxilia aqui, que vai mandando as perguntas. Você pode mandar suas perguntas aí que a gente vai, daqui a pouco, começa a responder, ok? Então vamos lá. Pastor, e como é que pode a questão... Como é que eu lido com esse negócio da vingança? Esse sentimento que vai tomando meu coração, porque ele é sutil. Né? Esse sentimento ele é sutil. Aí você pergunta, como é que eu posso... existe um limite? Então eu vou explicar a você. Você pode ficar zangado com coisas que pessoas fazem com você. É normal e a Bíblia fala isso. Iraio, você tem um limite, você pode até ficar irado. Mas diz aqui o texto bíblico, mas Deus não te dá o direito de dar o troco a ninguém, com ninguém. Você pode ficar zangado, se aborrecer, né? Não devia, mas de vez em quando nós somos tomados por um excesso de raiva, que até saem umas palavras, né? Aqueles coisas, né? dos gibis, mas nós não temos, preste atenção, a gente pode, o limite é até a gente ficar zangado, a gente ficar, sabe, estourando, vermelho de raiva, mas esse é o limite. Deus não nos dá o direito de nós nos vingarmos. Deus não nos dá o direito. Isso é muito bom que você saiba. Diz a palavra do Senhor. Quando vocês ficarem, lá em Efésios capítulo 4, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Irai-vos, mas não pequeis. É o que diz a linguagem, né, da Ara. Né? Irai-vos, mas não pequeis. Você tem um limite para você ficar zangado, aborrecido, chateado com alguém que te fez um grande mal. Mas esse é o limite. Nós não temos, Deus, preste bem atenção, Deus não nos dá o direito de vingar a ninguém. Por que isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Tá certo? Então, a gente pode ficar zangado, mas esse é o nosso limite. Daí em diante é uma ação de Deus. Ok? Outra observação. A vingança é uma escolha que a gente tem à nossa disposição. Prova disso é o texto que nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 26. Davi, naquele momento, teve escolha. Davi estava sendo maltratado, acusado, né, injustamente. Davi estava sendo perseguido, fugiu de Saul, da lança de Saul várias vezes. Saul só pensava em matar Davi. Ele era obcecado por isso. A maior obsessão de Saul era
era matar Davi. Mas Davi agora tem oportunidade, porque Saul estava ali dormindo diante dele. Sorrateiramente ele se aproxima do acampamento, tem oportunidade, está lá Saul dormindo, né, e Davi tem oportunidade, os soldados queriam fazer isso, Davi fala assim, não. Então a vingança, preste bem atenção, ela é uma escolha da gente. Nós podemos escolher vingar-se, nos vingar ou não. Isso é uma escolha. E Davi mostrou ali que a melhor coisa que ele fez foi escolher não vingar. E ele fala assim, não, nem pensar, nós não vamos matar de forma alguma este homem. E aqui entra um princípio muito interessante que tem até faltado nos nossos dias, tem faltado muito nos nossos dias, que é o respeito pelas autoridades, sejam elas quem forem. Saul estava aqui aprontando, Saul já tinha perdido a unção de Deus, perdido o Espírito de Deus, Saul estava aprontando, Saul estava daquele jeito, espiritualmente em degradação moral, sabe? Saul estava arrebentado espiritualmente, mas mesmo assim, Davi olha para Saul e o vê como um líder da nação e um líder espiritual que Deus colocou lá. Tem pessoas hoje, infelizmente, também que estão perdendo esse sentimento de respeito pelas autoridades. E respeito aqui, a gente pode até entrar um pouquinho aqui, que eu não quero nem entrar muito nisso, para não parecer que eu estou legislando em causa própria, pessoas que perderam o respeito pela autoridade pastoral. Está aqui uma ideia do que Davi falou, não vou tocar no ungido, nem pensar em tocar, quanto mais matar. Então, ok? Vão mandando suas perguntas, daqui a pouco eu paro aqui para a gente responder, ok? Então vamos lá, é uma questão de escolha, certo? Você é livre para escolher se você que você quer praticar vingança ou não. Recomendação? Não busque vingança. Isso não te pertence. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Quem não opta por vingança, esse próprio capítulo aqui, 26, aquele que não adere a se vingar, revela um espírito muito mais nobre, revela um espírito de grandeza. Eu lembro deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho, talvez, como esse material aqui, essa live chega, né, Deus sabe lá onde vai, até onde vai. Eu era adolescente, rapazinho, e eu lembro que num jogo de futebol, no encontro de jovens, na igreja, certa vez alguém me deu um tapa arrumado, né, um amigo meu me deu um tapa, daqueles mesmo que eu fui pro chão. E algumas pessoas, né, vão lembrar dessa história aí. E interessante que na época eu não revidei, né? Primeiro que o cara dava o dobro do meu tamanho, era magrelão, mas era o dobro do meu tamanho. Eu era mal que dava dó. E passou. Isso foi um sábado à tarde. Na noite, a gente ia ter um festival de música, né, no encontrão. A gente fazia uns encontros, eram gostosos os nossos encontros. E a minha música falava, a letra da minha música ia concorrer, e o rapaz que me deu tapa, também, ele era o Bambambam, né, ele era fera, o cara, é muito meu amigo ele. E ele cantou a música dele, o pessoal aplaudiu e tal, e acho que uma ou duas músicas depois eu fui convidado para apresentar minha música. Eu fui e a minha música falava de amor. Quando eu terminei a música, não sei nem o que é que me deu na cabeça. Eu falei assim, eu quero dedicar esta música ao meu irmão fulano de tal. Aí, era num estádio, né, num ginásio de esporte. E o palco, né, estava no meio. Aí, e o povão sentado na arquibancada. Eu terminei minha música, coloquei meu violão lá e fui em direção, retornando para a arquibancada. No meio do caminho, esse irmão veio, me deu um abraço e me pediu perdão. A escolha de não vingar revela a nossa maturidade, revela a nossa grandeza. Não estou dizendo com isso, só foi para ilustrar mesmo. Davi optou em não se vingar naquele dia e foi a melhor coisa que ele fez. Ok? Por que você não deve vingar? Por que que você não deve, em hipótese alguma, praticar vingança? Deixa eu aqui, vou deixar vocês aí promovendo escrevendo suas perguntas. Deixa eu aqui começar aqui, ler algumas coisas que tem aqui. Podemos orar e pedir para que Deus faça a vingança dele? Na verdade,
Foi o que Davi fez. Observe que o texto aqui fala que Davi ele não orou, mas ele falou assim, olha, ele falou para o seu comandante, para Abisai, falou assim, Abisai, olha aqui a resposta de Davi, isso vai responder um pouquinho a sua pergunta. Olha, tão certo como vive o Senhor, ou seja, assim, olha, Abisai, você crê que Deus está vivo? Olha a resposta de Davi aqui. Deus o Senhor o ferirá, ou o seu dia vai chegar em que morra. Ele vai pagar por isso. Ou que descendo até para batalhar alguém e mate. Então, por que a gente não deve praticar de forma alguma a vingança? Porque a vingança é um ato exclusivo de Deus. Não é seu. Por isso que nós não temos o direito de forma alguma a usar, a dar o troco com as nossas próprias mãos, ou com a nossa própria palavra, ou com seja lá o que for. É melhor o silêncio. Então, podemos pedir para que Deus faça a vingança. Eu vou usar agora, estava aqui para o final, mas eu já vou adiantar aqui. Nós podemos não pedir a Deus que faça a vingança. Ele sabe o que tem que fazer. Nós não precisamos pedir para ele fazer. Eu quero contar aqui uma história rapidinho que aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo. Teve um camarada na igreja, um cara crente, que aprontou muito com Paulo. Aprontou e foi muito. O nome desse cara se chamava Alexandre. Não é Alexander não, hein? Olha lá, preserva o irmão aí. Alexandre, que tinha a profissão latoeiro, que era uma espécie de ferreiro da época, tá? Não é? E Paulo fala assim, Timóteo, tem um camarada aí chamado Alexandre. Esse cara me causou muitos males. Aí Paulo dá um conselho para Timóteo, tome cuidado com ele. Mas eu já o entreguei ao Senhor. Então o mais correto é que a gente... E Paulo fala assim, ele me causou muitos males, o Senhor lhes dará a paga. O Senhor vingará, segundo as suas obras. Deus sabe o que ele me fez. Deus sabe o que ele me fez. Então, agora é com o Senhor. Eu não vou fazer vingança. Agora, Timóteo, fica esperto. Ó, abre o olho com esse cabra aí, que esse cabra é ruim. E era crente, gente. Estava na igreja de Éfeso. Paulo fala assim, ó, cuidado com esse cabra aí. Esse cara não é fluxo cheio, não. Agora, foi o que eu já fiz. Eu já entreguei ao Senhor, para que Deus tome conta dele e julgue ele e faça vingança por tudo aquilo que ele me fez. Pronto, então, essa aqui, então, orar não, mas você pode falar, Senhor, é com o Senhor aí, toma conta desse cabra aí, porque eu já fiz uma oração assim, viu? Já fiz. Senhor, não estou aguentando não, dá um jeito aí, tá? Vamos lá. Tem um comentário aqui, o perdão afasta de nós o ódio e se colocar no lugar do próximo ajuda também a diminuir a raiva. Sim. A gente precisa entender, foi muito boa essa colocação, a gente precisa entender também o momento das pessoas. Às vezes a pessoa ela faz alguma coisa que não nos agrada, e pelo momento dela, a gente também precisa entender isso. As pessoas passam por momentos terríveis e a gente precisa entender isso. Talvez se a gente estivesse passando a mesma coisa, a gente faria aquilo, ou pior. Quando a gente começa a se colocar no lugar dos outros, aí a gente vai entender melhor. Outra pergunta aqui, Deus é vingativo? Não, Deus é justo. Ok? Deus não é vingativo. Ele é justo. Ele sabe até que ponto você está sendo maltratado. Então, então veja bem, ele não nos dá o direito da gente vingar ninguém, dá o troco, não dá o direito para a gente. É uma atribuição exclusiva dele. Então ele não dá essa brecha para a gente. Em hipótese alguma, não tem brecha para a gente usar da vingança. Já aconteceu comigo. E como preparar o próprio veneno? É como preparar o próprio veneno. Pois é. Né? Outra pergunta aqui. Deus se vinga ou faz justiça? As duas coisas. Porque, vamos ver um texto bíblico. Deixa-me ver aqui. Ele fala aqui, o Senhor fala aqui. Peraí que eu te digo. Minha é a vingança, diz o Senhor. Deus proíbe qualquer um de nós a fazer justiça. E ele fala assim, a vingança é minha.
fazer injustiça, a praticar a vingança. Ele fala assim, não vingueis, não vingueis, deixe que eu cuido do negócio. Então ele age com justiça, como a vingança dele é uma forma de retribuir. É uma questão de semeadura, irmãos, também, e amigos, é uma questão de semeadura, ok? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. É isso aqui, Deus se vinga ou faz justiça? Deus se vinga, mas a vingança dele é como retribuição ao mal. Então é um atributo também de Deus, e Deus é justo. Por que ele toma a nossa causa? Porque ele é justo. Ele não se conforma com a injustiça. Ele não gosta de injustiça. Então, se você é acusado injustamente, se você é maltratado injustamente, se você sofre injustamente, o próprio Deus vai se encarregar, preste bem atenção. Você não precisa pegar e querer resolver o negócio, porque o próprio Deus, mais cedo ou mais tarde, irá fazer. Eu quero citar aqui outra coisa aqui, irmãos e queridos amigos. No ministério pastoral, muitas vezes, eu falo para muitos irmãos, às vezes, pastor, estamos falando isso, falo assim, ó, não precisa defender o seu pastor. Pastor, não falando isso da igreja. Eu falei, não precisa defender a igreja. Por quê? Porque o pastor tem o próprio Supremo Pastor que o defende, o advogado que defende. A igreja tem o seu próprio dono que a defende. Então a gente não precisa tomar a causa da igreja para querer retribuir. Mas estão falando isso, pastor. Deixa falar. O Senhor vai resolver o problema. Aqueles que nos acusam injustamente, queridos, prestem atenção. Diz o salmista que Deus fará sobressair a nossa justiça como o sol sai ao meio-dia, como ele aparece, todo mundo vê. Então é só uma questão de tempo, só uma questão de esperar. Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho aqui. Então voltando aqui. A vingança é um ato exclusivo de Deus. Você sabe o que é o exclusivo? Sabe o que é? Claro que você sabe o que é. Não é para outra pessoa, então é dele. Então, agora, já que a gente sabe o que é exclusivo, e o texto diz lá o Senhor falando assim, a mim pertence a vingança, desde que eu vou retribuir. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então isso significa o seguinte, para a gente entender, vamos trocar miúdo para a gente entender? Quando Deus fala assim, a vingança é minha, desde que eu cuido do negócio. Isso significa algumas coisas. Primeira coisa, que vingar não te pertence. Concorda comigo? Segunda coisa, quando Deus fala assim, deixa comigo, a vingança é minha, eu vou retribuir, significa que não é da nossa competência vingar. Concorda comigo? Ou se vingar. Concorda comigo? Terceiro, quando Deus fala que minha vingança, ele está dizendo assim, quieto, desculpa a expressão aí, quieta o facho, porque isso não é da alçada de vocês, é a minha alçada, é a exclusividade minha. Quarto, quando Deus fala assim, a mim pertence a vingança, eu vou retribuir, Deus está dizendo assim, não faça vingança. Entendeu agora? Não faça, não se vingue. Porque não é da sua competência. Nós, seres humanos, não temos o direito nenhum, por maiores que sejam os motivos. Pastor, mas eu fui muito prejudicado. Você não tem o direito de se vingar. Pastor, mas me roubaram. Você não tem o direito de... mas falaram mal de mim. Você não tem o direito de se vingar. Pastor, mas estão me acusando. Você não tem o direito de se vingar. E ponto final, porque a Bíblia diz o seguinte, minha é a vingança, diz o Senhor, e eu vou retribuir na hora certa. E essa hora certa nem sempre é a hora que a gente acha que é. Deus tem a vida toda para fazer a sua justiça. Tem uma pergunta aqui, deixa eu responder isso aqui. A gente pode se afastar da pessoa que nos fez mal para não nos vingar? Sim, eu acho que é compreensível, é aceitável. A gente pode fazer isso sim. A gente está se preservando também. Sim, concordo plenamente, não está se preservando. Você, não é que você vai ficar de mal. A semana passada eu falei sobre isso, não é ficar de mal. Estou de mal com você, não falo mais com você. Você pode se relacionar, um bom dia, boa tarde, tá? Até com a paz do Senhor, se for gente da fé. Mas nós temos o direito a nos afastar. Veja que, vou voltar aqui a Paulo escrevendo lá a Timóteo, quando Paulo fala sobre Alexandre Latoeiro. Paulo não manda Timóteo cortar relações com ele. Paulo fala, ele está aí, ele está na igreja, o Timóteo. Agora, abre os olhos. Abre os olhos que o cabra não é flor que se cheire, não.
Ok? Então vamos lá. Se você resolver vingar, está tomando algo que é da competência exclusiva do Senhor. E isso tem uma implicância pior ainda. Talvez você não tenha pensado nisso. Toda vez que você resolve se vingar de alguém, seja lá por qual motivo for, você está incidindo no erro da desobediência. Porque se Deus diz assim, olha, a minha vingança, a palavra bíblica é assim. Deixa eu ler aqui alguns versículos aqui. Ó. Provérbios 20, 22. Não digas, vou me vingar do mal. Nem diga, vou me vingar do mal. Provérbios 20, 22. Romanos 12, 17. A ninguém trateis mal por mal. Lucas 19, 18. Não procure vingança, nem guarde rancor. É boa essa aqui. Lucas 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Isso já entra no pessoal da fé. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmo. É uma ordenança. Né? Romanos 12, 19. Não vos vinguei a vós mesmo. E tem uma coisa aqui que pega, viu, gente? Deixa eu falar aqui. Eu lembro, esse versículo, eu lembro muito da minha mãe, que ela gostava de usar provérbios. E olha como a coisa da vingança é muito séria, e como Deus trata essa questão de forma muito séria. Provérbio diz assim, não digas, como ele me fez a mim, assim também farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não diga, eu vou pagar ele me fez assim, também vou pagar com a mesma moeda. Não diga. Piorou fazer. Então Deus corta todas as possibilidades que a gente imaginar de vingança, é podada por Deus. Deus conhece a gente, Deus conhece a natureza. E outra coisa, Provérbios, eu me passei aqui, era para ter colocado esse versículo, me passei. A minha mãe gostava muito de citar esse versículo. É assim, se alguém cair, ou se o teu inimigo cair, nunca digas, bem feito. Provérbios fala sobre isso. Ou você não pode nem rir da miséria do cabra que te fez o mal. Nem rir. Quanto mais praticar vingança. Então a vingança é um assunto muito sério, tratada por Deus de forma assim, muito séria, e Deus poda mesmo. Deus cerca de todos os lados para a gente não praticar, porque é um ato exclusivo do nosso Deus. Vamos seguindo aí. Você pode mandar suas perguntas, ainda tem alguns minutinhos aqui ainda. Quem não pratica a vingança tem mais paz no coração do que aquele que fica esperando, maturando a oportunidade de dar o troco. Presta atenção. Quem opta em não praticar a vingança tem mais paz no coração do que aquele que fica ali matutando, só esperando. Vai chegar o dia. Talvez você conheça gente que fica pensando aí, pensando assim, olha, eu alguns ditados nossos, né? Estou cozinhando com pouca água. Um dia eu acerto essas contas. Não é típico da gente? Nós fazemos isso. Nós ficamos assim, muita gente fica guardando isso. Tem gente que guarda coisas lá do arco da velha, esperando a oportunidade certa. Eu quero dizer para você que está aqui assistindo e compartilhando esse momento com a gente aqui, pessoas que vivem assim, elas não são felizes. Pessoas que vivem alimentando a sede, o espírito de vingança, esperando a oportunidade, não tem paz. Não tem paz. Tá certo? Ok? Então, e isso vai sempre se tornando um peso. Vai se tornando um peso. Outra coisa para a gente pensar um pouquinho aqui sobre a questão da vingança. Não vingar, a gente escolher não vingar ou não praticar a vingança, né, com aquele que nos fez mal, falou mal, ou sei lá, pisou no dedão do pé, seja lá o que for, é sempre uma porta aberta para perdão, restauração e reconciliação. Esse texto que nós lemos mostra isso. Presta atenção, quando Davi se apresenta a Saul,
Saul fala, reconhece a voz de Davi, e Saul agora trata Davi como meu filho. Aquele que era perseguido, né? Saul que perseguia Davi, né? Era um cruel, o algoz cruel de Davi. Agora fala assim, és tu meu filho. És tu meu filho Davi. Aí Davi fala, sou eu, o meu senhor. Davi continua tratando Saul com respeito, com o máximo de respeito. Eu quero te convidar depois a ler esse texto bem tranquilo e cara. Ele fala assim, és tu, meu Senhor. Aí Davi pergunta, meu Senhor, por que o Senhor me persegue? O que eu te fiz? Versículo 18. Por que me persegue, ó meu Senhor? O que eu te fiz? Que maldade se acha em minhas mãos? Davi começa a argumentar com Saul. Preste bem atenção. A opção que Davi tomou em não se vingar levou Saul a reconhecer o seu próprio erro. Verso 21, então disse Saul, Davi, pequei. Volta agora, meu filho. Volta agora, Davi, pois não vou tornar a fazer-te mal. Saul tinha consciência do que tinha feito Davi, era um grande mal. Olha que tem mais aqui. Porque foi hoje preciosa a minha, você me teve a minha vida como preciosa. Eis que eu tenho procedido, presta atenção aqui, olha a resposta de Saul. Eu tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse, aqui está a tua lança, ó rei, vem aqui um dos teus homens e venha buscar. Aí Davi fala assim, pague agora o Senhor a cada uma pergunta que fizeram aqui. Olha outra resposta aqui, não somente Paulo falou, mas Davi fala aqui também. Pague ou retribua ou vingue o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado, eu tive a oportunidade de matá-lo hoje, não o fiz, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos teus olhos. Eu quero mostrar com esses versículos que aqui surgiu a oportunidade de reconciliação. O não praticar vingança é uma porta aberta para o perdão, para a reconciliação e para a restauração. Então é melhor não querer vingar ou não vingar. É melhor não querer dar o troco. É muito melhor, porque é muito mais gostoso a reconciliação do que o sentimento de eu vinguei. Porque nem esse sentimento ele é gostoso, ele é pleno. As pessoas que se vingam, que agem com a vingança, elas também depois não conseguem viver em paz. Elas não conseguem. Tá bom? Então, não vingar é sempre deixar uma porta aberta para a reconciliação. Ok? Então vamos lá. Nossa vingança não é justiça. Por mais que a gente argumente, eu tenho razão, mas ele me fez isso, mas a nossa vingança não é justiça. Diz lá em Romanos, eu falei há pouco instante, Romanos 3, está lá, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então a nossa vingança nunca vai ser justiça. Nunca vai ser justiça. Tá bom? Por quê, irmãos? Porque nós podemos extrapolar. O que a gente acha que é vingança, a gente pode, ir além. Então, como Deus, que é justo, Ele dá justamente a mesma medida. Ele vai tratar a pessoa, né, que nos fez mal, com a medida exata. Com a medida exata. E lembrando, eu quero aproveitar aqui e lembrar você. Jesus fala assim, olha, tomem cuidado. Não julguem para não ser julgados. E com a mesma medida com que vocês julgam, vocês vão ser julgados. Então, Deus é muito sério e certinho na sua dose de justiça, nem mais nem menos. Então, aquilo que você faz, qualquer pessoa e você vai ter a vida toda para você pagar isso. Deus espera, na hora certa ele vai trazer a justiça. E a daqui na terra, porque o pior é o que vem pela frente. Ok? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui. Podemos ficar felizes depois... Pergunta, né? Podemos ficar felizes depois que Deus se vinga pela gente? Ficar feliz não, mas você vai entender que Deus... É um sentimento de
de paz. Eu penso, não é aquele negócio do bem feito, ainda bem que Deus me vingou, mas um sentimento de paz, de justiça. O Espírito de Deus ele vai trabalhar no nosso coração de forma que ele vai nos trazer tranquilidade, paz. Não, Deus é justo. Você vai ter esse discernimento. Deus me julgou, ele viu minha causa. É isso que Davi sentia aqui. Ele falou assim, olha, eu não sei porque o Senhor está me perseguindo, Saul. Eu não sei porquê. Que Deus seja o nosso juiz. Que Deus seja o nosso vingador. Então a medida certa é a de Deus. E quando acontece a vingança, quando Deus age, e ele vai agir, ele vai vingar, sim. Vai vingar, irmão. Isso é certeza. No momento certo, não significa que vai ser no momento que eu quero. No momento certo, Deus vai fazer a justiça. A gente vai sentir paz, vai sentir assim, é verdade. Não é bom, aí a gente vai entender e vai lembrar da palavra. Não é bom a gente brincar com o Senhor. A gente vai lembrar da palavra, ou louvado seja Deus, porque o Senhor é o sol da minha justiça. Ou louvado seja Deus, porque Ele executou a minha causa, ele julgou a minha causa. Então é mais esse sentimento de paz, não de alegria, né? Tá, agora você viu aí, agora você não aprender, você não fazer mais. Nada disso, querido, por favor. Tá? Qual a diferença de vingança e justiça da parte de Deus? As duas coisas, nesse caso de justiça e vingança de Deus, partindo de Deus, a vingança é parte da justiça de Deus. A vingança de Deus é a retribuição. A vingança de Deus é Deus manifestando a sua leal e real justiça, retribuindo a cada um segundo aquilo que fez. Certo? Então, as duas coisas estão ali de mãos dadas, é braço esquerdo e braço direito. Ele retribui porque ele é justo. Então, entendeu como as duas coisas andam juntas aí? Ok? Temos mais aqui uns 5 minutinhos, 7 minutinhos. Você pode mandar suas perguntas aí. Pastor, como é que vive alguém que está com sede de vingança? Vive doente. Sabe por quê? Porque o desejo de vingança adoece a alma. O desejo de vingança nos afasta, nos leva para longe de Deus. O desejo de vingança ele é alimentado pelo ódio. E Paulo fala, lá escrevendo os Colossenses, eu queria ler esse texto para você. Paulo fala assim, isso não pode habitar no coração. Preste bem atenção, meu querido. O nosso coração é templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo não tem... o nosso coração precisa ser ocupado por todo o Espírito Santo, todos os 4 cantos. Não pode ter brecha. E Paulo fala isso aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. A vingança é um desejo maligno porque ela vai de encontro à vontade de Deus, ela vai de encontro a um atributo de Deus que é justiça. Paulo fala assim, fazer morrer a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica Deus também vai... É muito interessante, se você está optando, você diz que conhece a Deus, está agarrado na palavra e está com sentimento de vingança, fique esperto porque a ira de Deus pode vir, não, virá também sobre você. E Paulo fala assim, agora porém, despojar, sabe o que é despojar? Não dá, eu não vou fazer isso aqui, mas é tirar a roupa. Despojai-vos igualmente de tudo. Ira, indignação, maldade, aí Paulo continua com a lista aqui. Então, quem deseja, quem fica esperando, desejando, é uma oportunidade para se vingar, para dar o troco, para recompensar a maldade, com a mesma maldade, ainda não nasceu de novo. Está ainda preso ao velho homem. E Paulo fala assim, pelo contrário, revestivos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, quem vive com desejo de vingança é uma pessoa que é doente, está doente espiritualmente, precisa se arrepender, tá bom? E precisa aprender a perdoar também. Como é que eu devo viver com esse sentimento de vingança? Não, lança fora esse negócio tudo aí, porque isso não te pertence. Lava o coração. Mas como é que eu posso lavar o coração? Simples, querido. É um trabalho diário.
É uma luta diária. Diária. Vale a pena praticar a vingança? Vimos que não vale a pena. Não é nós. Nós não temos a medida certa. Depois que, se a gente vingar, a gente vai ver que às vezes extrapolamos. A gente não vai ter paz, não vai ter a plena satisfação. Não, eu vinguei agora, estou tranquilo. Não tem, não existe. Por quê? Porque não é uma atribuição nossa. Ok? Então eu quero concluir. Aqui, se tiver alguma pergunta, dá tempo ainda a responder aqui. Eu tenho aqui 2 minutinhos, 3 minutinhos. Eu quero concluir. Uma pergunta. Pastor, o que eu vou fazer então com alguém que me fez dano? Uma pergunta aqui. O que eu vou fazer então? Já que eu não posso me vingar, como é que eu vou agir com alguém que me fez dano? Me falou coisa que tá andando, a gente sabe muito bem, né? Quer fazer dano. Primeiro que a coisa que tem que fazer é entregar a Deus. Senhor, Paulo fez isso. Senhor, toma conta aqui de fulano. Toma conta. Segundo, descansar. Entregou e descansa. Deus vai julgar tudo e todos na hora certa. Terceiro, você precisa ter a memória que todas as pessoas serão julgadas por Deus e vão prestar contas a Deus. Todas as pessoas vão prestar conta a Deus de todas as coisas. As Escrituras dizem que nós vamos prestar conta até das palavras que nós falamos. Então, a gente tem que vigiar um pouco mais. Nós vamos prestar conta até das palavras que nós falamos. Então, vingança não nos pertence. E dentro da igreja, pastor, como é que a gente fica? É o que Paulo falou aqui. Você não pode, Jesus falou, não vinguei, você não pode vingar ninguém, nem dentro da igreja. E acontece, tem gente que nos faz coisas dentro da própria comunidade, não devia, né, gente? Mas, presta atenção, igreja é como qualquer outro lugar do mundo. Tem pessoas com problemas, pessoas, seres humanos que erram, que pecam. A igreja não é o lugar, né, de pureza, então quem pensa dessa forma está equivocado. Lá tem gente de todo tipo, lutando para melhorar. Aí a coisa fica lutando para melhorar e fica diferente. Então, mesmo dentro da igreja, a gente precisa fazer o que Paulo fez com relação a Alexandre. Eu entreguei ele ao Senhor, para que Deus tome conta. Eu não vou vingar de forma alguma, porque isso não é da minha competência. Vou entregar ao Senhor, que é justo juiz, para julgar a minha causa. Então, está aqui o nosso estudo de hoje sobre vingança, tá? Não é um prato que se come frio, não é para você comer essa comida, porque não presta vingança, não presta nem frio, nem crente, nem quente, nem morno. Tá? Aprenda a lidar com essa situação, né? Entenda que você comete erros também, tá certo? Que você maltrata pessoas, que você fere pessoas, que você faz coisa com pessoas e se alguém te fez e você está magoado, lava o seu coração, entrega ao Senhor. É isso aí, é uma luta diária mesmo. É uma luta diária. Como eu falei no início, esse é um gigante, um pecado para a gente derrubar todo dia. Mas é a nossa vida, né? É a nossa vida. Mas que nós optemos em confiar que Deus é o nosso justo juiz. Justo juiz. Ele sabe muito bem como julgar as nossas causas. Nós não sabemos. A gente pode perder o limite. Então você não precisa reagir, você não precisa falar no mesmo tom, você não precisa bater, não precisa dar murro, não precisa ir lá na casa do vizinho dizer desaforo, você não precisa ir nas barbas do outro, você não precisa tratar com a mesma moeda de forma alguma. Deixa Deus trabalhar. Na hora certa, Ele vai ajustar as contas. É assim que Deus age. Tá bom? Que Deus abençoe você. Acho que não dá tempo aqui mais não pergunta, mas que Deus te dê uma noite muito tranquila, em paz, e que eu espero que esses estudos tenham te ajudado a compreender a visão bíblica sobre temas, né, relevantes do nosso dia a dia. Eu estou trabalhando nessa linha, coisa do nosso dia a dia. Obrigado a você que está conosco aqui, aos visitantes, né, que está aí assistindo com a gente. Aproveito para pedir para vocês para correr lá. Vai lá e corre lá e olha e se inscreva no nosso canal. A gente está perto de alcançar 1000 inscrições. Vai lá. Eu quero dar uma palavra para a igreja também. Gente, vamos lá, acorda aí. Faltam poucos. Faltam 200 e poucos para a gente alcançar a nossa meta. Então vai lá. Você, meu amigo, espalhe essa notícia aí. Nós queremos alcançar mais pessoas. Então se inscreva lá no nosso canal. E será uma bênção. Vai nos ajudar e vai fazer o evangelho ir além fronteira. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Deus derrame graça sobre a vida. Opa, e o pessoal trabalha na Quinta Igreja, está lá no YouTube.
estamos internacionais, hein? Tá pensando o quê? Deus abençoe, uma boa noite, bom descanso, durma em paz, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar de todo mal e para reforçar as trancas da nossa porta. Um grande abraço, domingo a gente está de volta aí, 9 da manhã e 5 da tarde. Um abraço.